de ter fracassado, o Dr. Gear, responsável pela sua contenção, tomou uma decisão inusitada. Decidiu tentar usar o SCP-689 para usar contra o 682, mas por enquanto, essa solicitação ainda está sendo aprovada. E uma outra história. Olá minha gente, espero que estejam bem. Antes de começar o vídeo, se gostaram dessa pequena animação e ficaram curiosos na continuação, já deixe seu comentário, ou caso queira alguma outra batalha que seria interessante, bom, podemos pensar em fazer. Recado dado, se preparem para ver mais um vídeo da série 7 SCPs mais perigosos para a humanidade, parte 3. SCP-290, categoria Safe. O SCP-290 é uma esfera metálica vazia, com uma pequena abertura cortada em um lado da esfera. Foram realizadas várias tentativas de extrair amostras do metal para realizar pesquisas avançadas, mas todas as tentativas foram um fracasso. A esfera funciona no momento em que uma pessoa entra dentro dela, e logo começa a se encolher até o tamanho do indivíduo que entrou. Depois de um tempo, permanece quieta sem sentir nenhum som. Passando esse tempo, o sujeito sai da esfera, vivo e consciente, mas com o corpo alterado drasticamente. Por meio de um processo desconhecido, os membros e as características faciais da vítima parecem ser alterados aleatoriamente, mas sem perder a funcionalidade do corpo. Os dedos das mãos e pés são removidos dos seus lugares. As autópsias realizadas nas pessoas afetadas revelaram que algo parecido ocorre internamente com a localização dos órgãos alterados e vasos sanguíneos para coincidir com a sua nova transformação. Também há riscos de hemorragia interna que terminam com a vida das pessoas afetadas. As vítimas relatam sentir uma imensa dor e um desconforto ao querer utilizar os membros do corpo, fazendo assim com que elas sejam incapazes de realizar qualquer movimento. SCP-173, categoria Euclide. O SCP-173 tem a origem desconhecida. É composto de concreto e reforços metálicos. Embora sua aparência seja parecida a uma estátua, esse SCP é um ser vivo extremamente hostil. A criatura não consegue se mover enquanto esteja no campo visual de alguém, e é muito importante manter o contato visual. Não se deve piscar nem um só momento. Por esse motivo, os funcionários escolhidos para entrar na sala devem ser no mínimo de 3 pessoas, não menos que isso. 2 dessas 3 pessoas devem olhar no olho do SCP fixamente, sem piscar, e caso um deles esteja prestes a querer piscar, devem avisar imediatamente um para o outro, enquanto a terceira pessoa tem a responsabilidade de guiá-los e indicar o trajeto. Quando se perde contato visual, o SCP-173 se move rapidamente, atacando suas vítimas e torcendo o pescoço. Funcionários relatam ouvir ruídos de pedras raspando a parede vindo da câmera quando ninguém está presente dentro dela. Isso é considerado normal, e qualquer mudança desse comportamento é visto como um sinal de alerta, e sempre vão supervisionar imediatamente. Por essa razão, deve ser mantido em uma câmara trancada em todos os momentos. SCP-270, categoria Euclide. O SCP-270 é um telefone do século XX.
Ele foi encontrado em um antigo edifício abandonado e o mais estranho é que o cabo está inserido dentro da terra e se estende por vários quilômetros. Porém, o mais interessante e bizarro do SCP é o que podemos escutar através do telefone. Mensagens criptografadas que são considerados valiosos para a Fundação. Na maioria dos casos, é possível ouvir a voz de uma mulher falando sempre, utilizando o mesmo tom da voz, descrevendo nomes, números e mensagens. Em outras ocasiões, podemos ouvir músicas, sons metálicos e gritos humanos, todos sem nenhuma conexão. Depois da Fundação ter enviado vários cientistas para realizar uma investigação, foram obtidas inúmeras gravações. Se preparem para ouvir uma delas. Confiram. Uma das mensagens criptografadas descreveu uma tentativa de fuga de um dos SCPs mais perigosos capturados pela Fundação, onde ele foi detido a tempo, e isso foi possível devido a uma mensagem que foi decifrada. No entanto, mesmo que os cientistas fossem os mais experientes em esses casos para decifrar as mensagens, a maioria deles acabaram com grandes problemas mentais causadas pelas gravações. E até hoje existem por volta de 5.000 horas de gravações, que infelizmente não podemos colocar aqui neste vídeo. SCP-957, categoria Keter. Esse SCP é uma espécie de humanoide que mora atualmente dentro de uma casa em Kentucky, nos Estados Unidos. Ele mede aproximadamente 2 metros de altura, tem por volta de 75 quilos e pela aparência parece ter uma enorme falta de órgãos internos e possui uma grande abertura em seu tronco vertebral. Além disso, não aparenta ter necessidade de sono ou alimentação. A interação com os funcionários da Fundação mostrou que ele é capaz de se comunicar com as pessoas e é fluente em inglês. Porém, prefere falar em uma língua que atualmente é desconhecida. A criatura não é considerado agressivo, mas muitas vezes se recusa a cooperar com entrevistas e testes. O SCP-957 mora sempre em uma casa habitada por um único ser humano. Ele não tem contato ou interação com essa pessoa, só precisa de companhia. Mas quando sua companhia morre, o 957 vai para outro lugar mais próximo, onde tenha uma outra casa com apenas um morador. Ele não se importa com raça ou sexo. Então, quando esse SCP encontra uma pessoa com essas características, ele o ataca, arranca os olhos e com um método desconhecido altera sua memória. Essas mudanças faz com que a pessoa acredite que foi cego por sua vida toda. Possui conhecimentos de Braille e vivem normalmente sem visão. Além disso, a pessoa começa a acreditar que o SCP-957 é um membro próximo da família, ou um parceiro em um relacionamento íntimo, que havia sofrido um acidente que lhe causou queimaduras por todo o corpo. Como tal, eles mostram afeto pelo humanoide, mas se recusam a tocá-lo. SCP-323 é um crânio de um tipo de cervo, de uma espécie não identificada, medindo até 1,5 metros de altura. Devido à sua aparência, alguns acreditam que esse crânio pertence a uma criatura devoradora de homens ou espíritos malignos, conhecido como Vendingo. Esse SCP lança um efeito de influência dentro de um raio de cerca de 15 metros ao redor dele. As pessoas que se encontram dentro dessa área terão vários tipos de pensamentos e impulsos canibais e uma violência incontrolável. As vítimas que permanecem várias horas na área afetada sentirão uma grande vontade de pôr o crânio em suas cabeças, e alguns deles cometem a loucura de se auto-espancar, batem a cabeça em qualquer lugar e com muita força,
fazendo de tudo para poder entrar dentro do crânio do animal, até deformar a sua própria cabeça, causando hemorragias internas, mas por final conseguindo colocar o crânio. 10 minutos depois de pôr o SCP-323 em sua cabeça, a pessoa sofre vários transtornos físicos, como perda de peso, mudanças na cor da pele, crescimento de pelos e uma enorme dificuldade em falar. Seu metabolismo aumenta 10 vezes mais do que o normal, forçando assim a se alimentar a cada meia hora. E caso o SCP não encontre comida, ele é capaz de se tornar canibal e cortar membros do corpo de qualquer ser vivo perto, incluindo o próprio corpo. Por sorte, os pesquisadores conseguiram aproveitar a situação e capturaram um áudio de uma das pessoas que colocaram o SCP na cabeça. O áudio foi gravado em um lago ao norte dos Estados Unidos. Se estiverem preparados, vamos ouvir. SCP-299, categoria Keter. 299 é parecido a uma árvore. O que diferencia ela é seus galhos afiados da cor preta, na parte inferior. Cada uma dessas árvores estão conectadas umas nas outras através das suas raízes, fazendo com que várias árvores sejam uma só. Ela pode transmitir um tipo de infecção para qualquer planta que tenha contato prolongado com a árvore. A planta infectada perde suas folhas e começa a desenvolver a mesma aparência que a do SCP, e depois de um tempo, a árvore produz um tipo de cipó, medindo em torno de 2 metros de comprimento. Qualquer ser vivo que se aproxime desses cipós será sacudido com muita força, para depois enfiar o corpo em um dos galhos afiados da árvore, sem ter o risco da morte, com a intenção de manter o corpo com vida o maior tempo possível. Aos poucos, a árvore absorve todos os nutrientes de sua vítima, enquanto agoniza por vários dias. Algumas outras espécies do SCP-299 liberam substâncias no ar que causam uma grande violência e desorientação nos animais e nas pessoas. Devido aos efeitos da árvore, muitas pessoas acabam se perdendo nos bosques e, como consequência, fazendo elas se aproximarem cada vez mais das áreas infectadas. Em alguns casos, essas substâncias causam mal-estar e grandes desconfortos mentais, fazendo com que a pessoa ou animal tire sua própria vida. E caso você esteja viajando e esteja passando por uma floresta ou um grande parque desconhecido, tome muito cuidado para não se aproximar das árvores com essas características. E finalmente, o primeiro lugar, SCP-106, categoria Keter. 106 tem a aparência de um humanoide idoso, com uma pele em estado de decomposição extremamente avançada. Ele não é considerado ágil, já que a maior parte do seu tempo permanece imóvel por dias. A criatura também é capaz de atravessar matéria sólida, deixando para trás um grande rastro do seu muco corrosivo. Além de desaparecer dentro da matéria sólida, entrando no que dizem ser uma dimensão de bolso, ele também pode permanecer suspenso de ponta cabeça por um tempo indefinido.
e quando ele ataca, tentará incapacitar sua presa, danificando seus órgãos vitais, como um grupo musculares ou tendões, e depois transportar suas vítimas para outra dimensão. Demonstra interesse por presas humanas, entre 10 a 25 anos de idade. O SCP causa um efeito de corrosão em qualquer material sólido que ele toca, e com isso, causando decomposição física do material em segundos após o contato. Isso pode ser observado nas formas de ferrugem, oxidação e rachaduras nos materiais, seguido da criação de uma substância da cor preta e mucosa, similar ao que o SCP-106 produz. A corrosão continua por 6 horas depois do contato. Após esse período, o efeito se desfaz. Nenhuma interação física com o SCP é permitida. Todos os funcionários devem sempre permanecer a pelo menos 60 metros de distância da cela de contenção, exceto em casos de brecha, para melhorar a segurança. 106 deve ser contido em um compartimento selado, composto de aço revestido de chumbo. O compartimento será selado com 40 camadas de materiais idênticos, cada camada separada por pelo menos 36 centímetros de espaço vazio. O compartimento deve ser mantido suspenso a pelo menos 60 centímetros de qualquer superfície por um sistema de suspensão eletromagnética, assim podendo diminuir o risco de alguma fuga. Caso houver algum objeto ou funcionário perdido, deve ser considerado desaparecido ou morto. Em hipótese alguma, devem ser feitas tentativas de recuperá-los, e assim, evitando o risco que aconteça alguma tragédia. A criatura parece passar por longos períodos de hibernação, com o corpo totalmente imobilizado por até 3 meses. A causa disso é desconhecida, porém, foi comprovado que isso se trata de uma tática de emboscada. O SCP ataca por simples desejo e não por fome. Muitas das vezes ele mantém suas vítimas vivas na dimensão de bolso por longos períodos. Ele não tem limite determinável e aparentemente coleta um número aleatório de vítimas. A imagem a seguir é uma foto registrada de um agente que havia desaparecido há 2 horas. Ele permaneceu vivo durante 1 hora após ser solto pelo próprio SCP. Depois de tantas tentativas, foi comprovado que dispositivos de gravações e transmissões continuam a funcionar dentro da dimensão do SCP, no qual parece que ele possui controle integral sobre o espaço e tempo e percepção dessa dimensão. Só ele tem o controle para abrir quantos portais ele quiser. E por enquanto é isso, galera. Se vocês quiserem a parte 4, que talvez saia em 2021, já deixa aquele like maroto para saber que gostou. E me diga qual destes SCPs você achou o mais perigoso. Lembrando que agora estarei mais ativo. Isso significa que irei trazer mais conteúdos aqui para o canal. E se quiserem manter contato, todas as minhas redes sociais estão aqui embaixo na descrição. Inclusive, temos um grupo no WhatsApp que você pode participar. Quem sabe trocamos umas ideias. E por último, e mais importante, bons sonhos.